Olá pessoal, hoje sexta-feira, dia 23 de setembro, a gente está encerrando aí mais uma semana no nosso mercado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão clicando lá no botão curtir, o gostei, o joinha aí no nosso canal, pessoal. Isso ajuda com que o nosso canal seja mais visualizado pelo meio do YouTube. Inclusive essa semana o YouTube deu uma mudada na política de acesso dos vídeos dos canais que vocês ficam inscritos. Quando você colocar lá no nosso canal, do lado do botão inscrever-se, tem uma rodinha lá de configuração que você vai clicar lá e automaticamente tem uma caixinha lá que você vai marcar que você quer receber as notificações do nosso canal. Então, a cada conteúdo novo que a gente postar, automaticamente você vai ser avisado aí por parte do próprio YouTube com os vídeos que a gente produzir. Bom, fazendo essa sessão de agradecimento, vamos partir para o mercado, que hoje a gente vai falar um pouco de gráfico e também do nosso carro-chefe, que é o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Vamos lá, a primeira coisa que a gente está comentando aqui com vocês, a gente está inclusive no próprio site da Bolsa, e a gente está aqui com o gráfico do Ibovespa em base semanal. Essa semana, apesar da gente ter encerrado o nosso pregão de hoje em queda, foi uma semana de valorização para o nosso Ibovespa. A gente vinha de 2 semanas de correção e essa semana a gente teve o quê? A gente teve uma valorização para o nosso índice. E o que a gente tem traçado aqui, pessoal? Lembra daquela nossa extensão de Fibonacci? Para quem está novo no canal, deixa a gente só comentar. A gente fez ali um fundo em janeiro, depois a gente fez lá um topo no final de abril, depois a gente fez aí um fundo no mês de junho e depois a gente retomou aí uma sequência de alta no nosso mercado. Então o que a gente fez? A gente traçou uma ferramenta chamada extensão de Fibonacci. Então essa primeira perna que a gente veio lá de 37 para 54, se a gente projetar lá para cima, a gente vai sair de 48 e tem como projeção 66 mil pontos no nosso mercado. Nesse meio do caminho, o que aconteceu? A gente teve aqui uma parada nessa trajetória de alta. E quando a gente teve essa parada, foi exatamente aonde? Na extensão de 618, também dessa segunda perna que a gente está traçando aqui para vocês. Essa região de preços, que foi exatamente lá 59.200 pontos, ela por enquanto está sendo respeitada. E essas 2 semanas que a gente caiu, a gente respeitou também o que? Essa extensão de meio, na região dos 57 mil pontos. Foi exatamente praticamente o ponto que a gente fechou aí na semana passada no nosso mercado. Caso a gente venha a corrigir na semana seguinte, a gente tem novamente essa região dos 57 mil pontos como referência de suporte, e caso perdido, a gente tem exatamente aquela região lá dos 54.900 pontos, que foi o topinho que a gente fez lá no final do mês de abril, que a gente começou também a fazer uma trajetória de queda e depois a gente retomou a trajetória de alta para o nosso mercado. Caso a gente venha superar essa região de 59.100 pontos, a gente vai projetar realmente essa segunda perna lá nos 66 mil pontos para o nosso mercado. Beleza, pessoal? Bom, falamos de gráfico, falamos de perspectiva para o nosso índice, vamos falar agora do fluxo, que é o que a gente aí tem como carro-chefe no nosso canal. Pessoal, olha que interessante o pregão de hoje. Como a gente viu lá, a gente teve uma queda para o nosso índice de 0,5%, inclusive colaborado aí pelas bolsas americanas, que também trabalharam em queda, e a moeda americana em alta no nosso mercado. E o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Olha como é que eles ficaram hoje, pessoal. Eles ficaram compradores no nosso mercado à vista, vendedores no nosso Ibovespa futuro e também no dólar. E se a gente pegar o net aqui, essas vendas do Ibovespa futuro, como vocês estão vendo aqui, ficaram maiores das compras que eles fizeram no nosso mercado à vista. Isso ajudou a um pouco a calçar essa movimentação de queda aí para o nosso mercado. No nosso giro que a gente fez mais cedo, inclusive não foi tão mais cedo, porque foi por volta aí de 2 horas da tarde, a gente já tinha percebido que eles estavam atuando nessa mesmo patamar de compras no nosso mercado à vista e vendas para o nosso Ibovespa futuro. Só que a gente estava com o nível de preço praticamente aí igual. E no caso do dólar, o volume vendedor por parte deles estava maior do que esse volume que a gente está percebendo aqui no final do pregão. Vamos dar uma olhadinha aqui na evolução intradiária dos nossos contratos, para vocês perceberem como é que foi a movimentação deles. Olha que interessante, pessoal. Eles começaram inclusive com uma ponta compradora para o nosso Ibovespa futuro. A gente começou aí também, nessa primeira hora do pregão de hoje, com uma evolução ascendente. Na segunda hora do pregão de hoje, a gente teve uma correção mais expressiva e eles continuaram lá naquela toada de compra. Ok? E depois a gente retomou uma movimentação de alta no nosso mercado e olha que mais interessante que aconteceu, pessoal.
nessa retomada do nosso mercado, o que eles fizeram? Aquela ponta compradora que chegou a acumular aí em base horária 34 milhões às 11 da manhã, eles inverteram a mão para 11 milhões de reais de ponta vendedora. Ou seja, entre 11 e meio-dia, eles venderam 45 milhões de reais de índice futuro no nosso mercado. Então, a gente marcou aqui também uma região de topo em base horária, mais baixo do que o topo que a gente tinha observado aí nas 10 horas da manhã em 59.500 pontos. Então, essa movimentação aqui, pressionada pelo fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, ajudou entre meio-dia e 3 horas da tarde a gente ter mais uma correção aí de quase 500 pontos para o nosso mercado, cerca de 500 pontos aí para o nosso mercado no pregão de hoje. Nas 3 horas finais, eles tiveram aí uma movimentação, a gente teve aqui de preços, uma movimentação de alta de praticamente aí 200 pontos, e na hora final eles reduziram um pouco essa movimentação vendedora para o nosso Ibovespa futuro. Bom, e no dólar, pessoal? No dólar, parece que eles tiveram praticamente dois pregões distintos. O primeiro, nas 3 primeiras horas do dia, eles se atuaram na ponta vendedora, depois eles ficaram praticamente de lado entre meio-dia e 2 horas da tarde, e depois na parte final do dia eles atuaram na ponta compradora. Eles chegaram a quase zerar todo esse movimento de venda que eles tiveram na primeira parte do pregão de hoje. A moeda americana, inclusive, nessa primeira parte do pregão, em relação ao fechamento do pregão de ontem, teve uma valorização de praticamente aqui 5 pontos. Se a gente pegar aqui por 2 horas da tarde, quando eles tiveram aqui essa projeção praticamente de inércia entre meio-dia e 2 horas, a gente tinha uma evolução em relação ao fechamento do pregão de ontem de 8 pontos. E nessa parte da tarde, onde eles atuaram mais fortemente na ponta compradora, ou seja, reduzindo essas vendas, a gente teve uma evolução de praticamente 15 pontos aí no dólar futuro até o final do pregão. É claro que isso não foi suficiente para que eles tivessem um preço médio com projeção de lucro. Eles inclusive tiveram aqui uma projeção de prejuízo de 19 pontos em relação a esse preço médio. Isso deu aí praticamente R$1 milhão, menos mal porque como o volume foi reduzido e como a projeção da alavancagem do dólar é maior, eles tiveram esse prejuízo aí bem reduzido na parte final do pregão de hoje. Em relação ao Ibovespa futuro, eles tiveram uma projeção de lucro em relação ao preço médio de 85 pontos no nosso mercado, que deu aí praticamente R$300 mil para os nossos contratos do Ibovespa futuro. Pessoal, eu quero comentar com vocês agora o seguinte: a movimentação deles no mercado futuro em base diária. Fique aí para você perceber como é que eles estão agindo. Olha, vocês estão lembrados que aquela movimentação que a gente comentou com vocês aí alguns pregões atrás no nosso boletim de fechamento em relação ao preço médio que eles estavam no dólar futuro? Lembra? A gente chegou até a comentar, eles estavam com preço médio de 3,285, inclusive foi a cotação de fechamento aqui do dia 19 de maio, certo? Essa movimentação chegou a ficar perdedora em relação a eles, pessoal, de cerca de 70 pontos. Tanto é que essa movimentação que a gente teve de queda aqui no dia 20 e também no dia 21, eles atuaram na ponta vendedora. Ou seja, eles tiveram que correr atrás aí do prejuízo, porque esse preço médio já estava incomodando e a cotação em base descendente eles teriam que começar a tomar alguma providência. Bom, o que aconteceu? No pregão do dia 21, a gente marcou essa mínima para o contrato, 3.213,50, e essa projeção de 70 pontos que eles estavam de projeção de loss, nesse exato momento, é pouco mais de 20 pontos, porque esse preço médio de 3.285 já está em 3.277 e a cotação final do pregão de hoje foi em 3.250, ou seja, 27 pontos aí para projeção ainda de prejuízo por parte das corretoras estrangeiras. E lembrando que a gente só tem aí praticamente mais 4 dias de liquidez para o nosso contrato até o final aqui do mês de setembro. A gente percebe que por parte deles eles estão compradores nesse contrato praticamente aí em todo o tempo de vigência desse mês de setembro. Bom, e no índice futuro, pessoal, o que aconteceu? Lembra que a gente comentou com vocês novamente, também em relação ao preço médio, que eles estavam com preço médio em 58.980 pontos. Inclusive, essa movimentação de alta no pregão de ontem fez com que eles tivessem o quê? Uma movimentação compradora de fluxo. Eles tiveram que correr atrás do prejuízo, porque essa movimentação de alta não estava batendo com também essa projeção aí do preço médio que eles estavam. Então, essa movimentação no pregão de hoje, essa correção, o que eles aproveitaram? Aproveitaram para socar o nosso mercado. Vendas de quase 210 milhões de reais no nosso Ibovespa futuro. Bom, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo exatamente uma pressão de preços. Por isso que a gente está comentando com vocês que essa evolução do gráfico semanal do nosso índice
a gente pode ter aqui, até o final desse contrato, que vai se encerrar agora no próximo dia 13 de outubro, a gente pode ficar aqui zigue-zagueando no nosso mercado, se eles continuarem essa pressão de venda no nosso Ibovespa futuro. Como a gente está olhando hoje um vídeo também em base semanal, se a gente olhar aqui também a nossa tabela do gráfico, se vocês observarem, olha, a gente começou essa semana exatamente no dia 19. Então, eles fecharam na sexta-feira passada com esse pico aqui, 955 milhões de reais. Então, essa semana foi uma semana compradora por parte deles no nosso mercado futuro, apesar dessa movimentação do dia de hoje ser bastante vendedora e que ajudou também a gente ter aí uma correção dos preços para o nosso índice. Mas vamos ficar bem atento conforme essa evolução do fluxo até o final do contrato aí que vai se encerrar no mês de outubro. Bom, voltando lá para a gente comentar sobre os nossos ativos, pessoal, olha que interessante. Nos nossos ativos que estavam atuando hoje no nosso giro, eles estavam atuando como carro-chefe de compras nas ações preferenciais de Vale e, no caso, como carro-chefe de vendas nas ações também preferenciais de Petrobras. No caso de Vale, o ativo estava com uma valorização aí de cerca de 1,20%, fluxo de cerca de 30 milhões, eles reduziram aí até o final do pregão e o ativo caiu aí para praticamente uma valorização de 0,4. No caso aqui, para as ações preferenciais de Petrobras, eles estavam com uma ponta vendedora de 35 milhões. O ativo estava caindo aí cerca de 3% no pregão de hoje. O que eles fizeram, pessoal? Eles inverteram a mão para as ações preferenciais de Petrobras e o ativo que estava caindo desse patamar terminou o pregão de hoje com uma desvalorização um pouco menor de 2,4%. Em compensação, a ação ordinária, que inclusive era o segundo maior ativo de ponta vendedora por parte deles, eles estavam vendendo cerca de 20 milhões de reais no nosso giro, eles passaram praticamente aí para 50 milhões de reais no nosso mercado e o ativo terminou o pregão de hoje com uma desvalorização aí de pouco mais de 3%, 3,6% aí no nosso mercado. É isso que eles costumam fazer em relação à movimentação dos ativos. Nessa ponta compradora, nas ações preferenciais, uma queda menos intensa em relação à queda dos ativos que eles atuaram aí na ponta vendedora. Bom, como projeção, pessoal, e também para a gente não alongar muito o nosso vídeo, a gente teve aqui, para as ações que eles compraram, uma variação média positiva de 0,20 e para as ações que eles venderam, uma variação média negativa de 0,28. Eles conseguiram aqui praticamente oferir lucro igual praticamente aqui na ponta compradora e vendedora, cerca de 600 mil reais aí para o nosso mercado à vista. No mercado de opções, a gente já tinha acompanhado o nosso giro, que eles estavam com uma ponta vendedora para as opções de Petrobras, continuaram nesse mesmo patamar, praticamente o mesmo nível inclusive, só diminuíram aqui uma projeção de lucro, e no caso de Vale, eles estavam com uma ponta compradora, também conseguiram manter praticamente aí o mesmo patamar de calls e puts até o final do pregão de hoje, e no caso aqui, tanto Petrobras quanto o Vale, eles tiveram aí uma projeção de lucro no nosso mercado no dia de hoje. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que eles atuaram aí em ponta de puts. Olha que interessante, pessoal. No caso aqui, a Petrobras, a ação que eles tiveram aí o maior lucro praticamente em relação ao volume que eles operaram foi o que? Petri V13. Olha que interessante, 31% de valorização com uma ponta de compra de 365 mil reais, é uma put que eles atuaram aí como carro-chefe comprador no caso de Petrobras. Isso não foi suficiente para quê? Para que eles revertessem uma projeção de prejuízo, porque a variação média desses ativos que eles atuaram na ponta compradora ficou negativa de 0,56. Em compensação, na ponta vendedora, o carro-chefe de vendas foi a Petri J14, certo? Também seguido aí pela Petri J13, Petri J12, e olha o nível aqui dessas opções de variação no pregão de hoje, pessoal. Uma desvalorização aí, média, só essas três, de cerca de 15% do nosso mercado. Como a gente computa todas as 20 opções que eles atuaram na ponta vendedora, deu uma variação média aí de 7,36, o que deu aí um pouco mais de 450 mil reais no nosso mercado. No caso de Vale, eles também perderam nas opções que eles atuaram na ponta compradora, e na ponta vendedora eles tiveram aí uma projeção de lucro de 6,06, conseguiram aí abater em relação ao prejuízo que eles tinham oferecido aqui para as opções que eles atuaram na ponta compradora de Vale. Vamos falar agora do nosso fluxo em base semanal. A gente achou coisas bem interessantes para comentar com vocês. Vamos lá, pessoal. Olha que interessante. A gente teve então, como a gente já tinha percebido, uma semana de alta para o nosso índice. A gente teve uma variação positiva para o nosso Ibovespa de 2,83 na semana.
o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha ficou aí comprador no nosso mercado à vista. 170 milhões de reais. E no nosso Ibovespa Futuro, que a gente também teve uma alta de 2,38 na semana, eles tiveram um fluxo comprador, mesmo com essas vendas de hoje, conforme a gente já tinha mostrado no gráfico para vocês na evolução diária dos contratos. Então eles conseguiram também oferir lucro, tanto aí para o nosso mercado à vista, quanto também para o nosso Ibovespa Futuro em relação a essas posições compradoras e a variação dos preços nos nossos ativos. Para o dólar, pessoal, a gente teve uma semana de desvalorização, o dólar comercial aí caiu 1%, fechou a 3,24, e o dólar futuro aí com uma queda de quase 1%, e eles atuaram onde, pessoal? Na ponta vendedora aí para a moeda americana. Então eles conseguiram ganhar como estratégia no nosso mercado, tanto para o nosso mercado à vista, quanto para o nosso Ibovespa Futuro e também para o caso do dólar futuro. Agora, olha a relação no mercado de ações, pessoal. Ficou bem próximo o patamar de ganho e de perda pela avaliação média dos ativos que eles atuaram na ponta compradora e vendedora. Só que como o volume comprador na semana foi positivo, eles conseguiram aqui o que? Ter projeção de lucro nessa semana, cerca de pouco mais de 2 milhões de reais. A gente vai olhar no nosso quadro mais logo à frente para vocês acompanharem esse comportamento. Vamos falar dos ativos? Olha que interessante, pessoal. Quem que foi o nosso carro-chefe de compras na semana? As ações preferenciais de Vale. Compraram 90 milhões de reais. O ativo se valorizou aí quase 10% no nosso mercado. Inclusive, no caso aqui de Vale, a gente tem aqui praticamente, olha para vocês perceberem, a Vale veio de 2 semanas anteriores de queda, inclusive a primeira semana quase 7% e depois a outra semana quase 4%. E olha o fluxo, lembra que a gente chegou até a comentar com vocês, essa semana que ela caiu quase 7%, eles tinham comprado 100 milhões de reais, pessoal. Na semana seguinte, que ela caiu aí cerca de 3,7%, eles compraram o quê? Na semana, inclusive foi na semana passada, eles compraram mais 50 milhões de reais de Vale. E nessa semana, mais 90 milhões de reais. No caso das ações ordinárias também de Vale, essa semana também fecharam com uma ponta compradora, cerca de 11 milhões de reais. Só não apareceu aqui porque dessas 20 que a gente acompanha, a ação que teve aqui com menor fluxo comprador foi a Cyrela com 16 milhões. E no caso da Vale ON também teve uma valorização essa semana, bem menor, né? 7,5% em relação a essa ação preferencial, mas também aí o ambiente comprador que a gente observou por parte do fluxo estrangeiro nessa semana nas ações de Vale. Bom, falando de Vale, a gente vai falar também de quê? De Petrobras. Olha a ação aqui, preferencial, pessoal. A ação preferencial, o que eles fizeram? Eles atacaram na ponta compradora. O ativo, inclusive, teve uma variação de 3,80 na semana. E olha a ação ordinária. Eles atacaram na ponta vendedora. O ativo teve uma valorização também. Mas qual que foi a valorização do ativo ordinário de Petrobras? 0,54. E no caso, eles deram um refresco aqui no caso de Petrobras. Por quê? Nas 2 últimas semanas, a gente teve uma desvalorização de Petrobras de 0,30 de 2,40 no nosso mercado. E eles atuaram com 4 milhões nessa desvalorização de 0,30 e na semana passada eles venderam 70 milhões de reais para a ação preferencial. Inclusive a ação na semana passada fechou com uma queda de 2,40. A ação ordinária, inclusive, eles venderam até um pouco mais. Eles venderam cerca de 75 milhões de reais e a ação ordinária na semana passada encerrou a semana com uma queda de quase 3,7. Falando de Vale e falando de Petrobras, a gente vai falar aí do setor bancário. O que a gente está observando em relação ao setor bancário? Pessoal, Itaú foi o nosso carro-chefe de vendas por parte deles nessa semana. Só que, se vocês observarem como é que está o comportamento deles no Itaú, nos nossos vídeos semanais das sextas-feiras, pessoal, eles já vêm com 5 semanas consecutivas de compras em Itaú. Dá uma olhada depois no gráfico semanal do Itaú para vocês perceberem como é que está sendo o comportamento dos preços. A gente até comentou com vocês em um dos vídeos nosso diário dessa semana que estava sendo uma mera realização de lucros. No setor bancário também eles atuaram numa ponta compradora nas ações de quê? Banco do Brasil. Também outra ação. Pessoal, Banco do Brasil já completaram essa semana a 9ª semana consecutiva compradora no ativo. Deem uma olhada depois também nessa movimentação dos preços de Banco do Brasil. No caso também
de Banco Bradesco, nessa semana, o que eles fizeram? Eles fizeram realização de lucros. Porque nas últimas 3 semanas, o que eles fizeram em Bradesco? Compraram. E essa semana atuaram numa ponta vendedora, colocando alguma coisa no bolso. Então, o nosso setor bancário aí está bem forte em relação a essa movimentação por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras aí que a gente acompanha. Bom, também em relação ao mercado, olha as ações aqui de Fibria, pessoal. Fibria, a gente teve aqui nessa semana uma queda expressiva. Só que hoje a gente teve uma alta muito contundente no ativo. E Fibria, eles já estão comprando o ativo há várias semanas. Se vocês observarem aí nos nossos giros anteriores, algumas semanas atrás a gente conseguiu observar essa movimentação. A gente até comentou com vocês, olha, como eles estão compradores no dólar, provavelmente eles estão comprando Fibria por uma forma de proteção. Porque realmente se a gente tiver uma valorização da moeda americana, a gente tende aí a ter essa valorização do ativo. No caso hoje, a moeda americana fechou com uma leve alta e o ativo realmente teve uma alta bem expressiva aí no nosso mercado. Na semana ainda fechou com uma desvalorização, mas o segundo melhor fluxo comprador por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Outro ativo, pessoal, JBS. Não precisa nem de a gente ficar comentando em JBS com vocês. Realmente é um ativo que está sendo aí bem atrativo por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Outro ativo, Brasil Foods, também bem atacado na ponta compradora por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Então, essa movimentação por parte do fluxo estrangeiro, a gente tem que ficar ligado em relação também à evolução do gráfico. A gente vai até mostrar para vocês aqui, olha, eu peguei inclusive do próprio site da Bolsa. Olha, ativos que eles estão atuando realmente aí numa ponta compradora. Se a gente clicar aqui, ó, Ambev, olha o gráfico semanal de Ambev, pessoal. A gente vê que é um gráfico semanal que está ascendente, certo? É claro que a gente tem aquela região de resistência lá por volta dos R$20, mas se a gente verificar aqui desde o início do ano, a Ambev está com uma evolução ascendente. Olha o gráfico do Banco Itaú. Lembra que a gente comentou aí que nessa semana especificamente eles fizeram essa realização parcial? Olha o gráfico do Banco Itaú em base semanal. Olha o gráfico do Banco do Brasil também em base semanal. Olha o gráfico aqui de Petrobras, nesse caso aí, eles deram um refresco dessa onda vendedora que tiveram dessas 2 últimas semanas. E olha aqui que eles fizeram essa semana, ponta positiva. Olha aqui também para o gráfico semanal de Vale, pessoal. Essa movimentação aqui e agora essa semana com toda essa movimentação, enquanto o ativo também estava com uma movimentação de queda, o que eles estavam fazendo? Eles estavam acumulando aí no ativo. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó, Brasil Foods, pessoal, que é o que a gente está comentando aí, também ponta compradora por parte deles. Olha o gráfico semanal de Brasil Foods, bem interessante aí, em patamares e níveis interessantes do nosso mercado. Também no setor de varejo, Pão de açúcar, pessoal, também bem atrativo por parte deles em relação ao fluxo. Outro do setor hipermarcas, também atrativo por parte deles nesse poder do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Outra ação, pessoal, Semig, também atrativa por parte deles através do fluxo estrangeiro. Então, quer dizer, a gente tem aí no nosso mercado vários ativos que está com fluxo comprador por parte dessas corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Por exemplo, Equatorial também, outra empresa que estão atacando aí na ponta compradora no nosso mercado. Também Cosan, outra empresa que eles estão atacando na ponta compradora aí no nosso mercado. Bom, a gente não está aqui para recomendar nada, nem compra nem venda. A gente só está aqui querendo comentar com vocês o poder do fluxo estrangeiro que atua no nosso mercado, pessoal. Então é o seguinte, se liguem em relação a essas movimentações que estão acontecendo aí no nosso mercado. Vamos ficar bem atento porque qual que é o papel do nosso canal? Fornecer a vocês esse comportamento do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. E eles têm uma expertise muito interessante para a gente trabalhar juntamente com a evolução do gráfico dos preços dos nossos ativos. Eles possuem níveis de informações muito mais dentro das empresas do que qualquer outro tipo de investidor pessoa física que está olhando isso tudo de fora. Eles têm equipes de análises de bastante gabarito para saber a situação realmente aí das empresas, inclusive uma situação macro da nossa economia e uma possível perspectiva. Então, se eles estiverem atuando na ponta compradora, eu quero atuar na ponta compradora. Se eles estiverem atuando na ponta vendedora, eu quero atuar na ponta vendedora. Então, vamos dar uma olhada novamente lá na nossa tabela de valorizações da semana.
Inclusive essa ponta compradora, né, a gente já está observando em relação a isso. E na ponta vendedora a gente teve aqui as ações de Embraer, as ações de Rumo. Inclusive Rumo a gente teve aí, se não me engano, umas 2 ou 3 semanas atrás, que a gente comentou que o ativo tinha subido, eles estavam batendo muito no ativo. Aí depois o ativo recuou, eles começaram a recomprar parte. Aí depois o ativo recuou de novo na semana passada, eles compraram mais um pouco, aí o ativo recuou novamente essa semana e eles voltaram a vender o ativo nesse cenário que a gente está comentando aí com vocês. Bom, em relação a essa nossa projeção, essa semana, pessoal, a gente já está aí com uma 11ª semana que a gente está fazendo um vídeo aí com vocês. Então, a gente teve nessa semana mais uma semana de saldo positivo por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. A gente colocou aqui até vertical, porque a gente, como está aumentando o número de semanas que a gente está acompanhando, automaticamente a gente está colocando aqui em base vertical. Eles ganharam nas ações que eles atuaram na ponta compradora, né, que é a primeira barra. No caso aqui na ponta vendedora, eles perderam, só que eles não chegaram a perder tanto, então eles tiveram aqui uma projeção aqui de pequeno lucro em relação a essa movimentação do nosso mercado à vista no nosso mercado. Olha, de 11 semanas, pessoal, eles foram perdedores somente em 3 semanas. É bem coerente a gente ver aí o nível de pressão de preços que esses participantes aí fazem no nosso mercado. Ok, pessoal? Bom, esse vídeo dessa semana ficou bem extenso, mas eu acho que ficou bem claro para que vocês possam ver aí a situação do fluxo estrangeiro. A gente trata fluxo, a gente trata gráfico e a gente está tratando aí, pelo menos da melhor forma possível, para você ficar bem informado do que realmente acontece por parte desses players no nosso mercado. Se você gostou, mais uma vez eu comento com você, coloca um joinha no nosso canal, se inscreva para você realmente participar desse processo todo de ficar bem informado e desejo um excelente final de semana para vocês. Vocês descansem bastante, vamos aí realmente dar uma esfriada na cabeça e segunda-feira a gente está de volta aí para acompanhar esse mercado. Forte abraço a todos e até lá, pessoal!